Um garoto de 50 quilogramas está parado dentro de um barco de 150 quilogramas nas proximidades da plataforma de um ancoradouro. Nessa situação, o barco flutua em repouso, conforme a figura 1. Está aqui a figura 1, está o barco, o garoto parado dentro do barco. Em um determinado instante, o garoto salta para o ancoradouro, de modo que, quando abandona o barco, a componente horizontal de sua velocidade tem módulo igual a 0,9 metros por segundo em relação às águas paradas, de acordo com a figura 2. Está aqui a figura 2, o garoto pulando para o ancoradouro com uma velocidade de 0,9 metros por segundo. E é claro que pelo princípio da ação e reação, tá? Se o garoto vai para frente, o barco vai para trás. Essa daqui é a velocidade de recuo do barco. Sabendo que a densidade da água é igual a 10⁻³ kg por metro cúbico e adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência da água ao movimento do barco, calcule o volume de água em metros cúbicos que a parte submersa, imersa do barco, desloca quando o garoto está em repouso dentro dela, na figura 1, antes de saltar para o ancorador. E calcule também o módulo da velocidade horizontal de recuo, que é essa daqui, do barco em relação às águas em metros por segundo, imediatamente depois que o garoto salta para sair dele. Resolução. Estando o garoto em repouso dentro do barco, o sistema está em equilíbrio estático, na vertical. E a força resultante sobre ele é nula. As forças verticais que agem, porque eu vou trabalhar nesse caso só na vertical, sobre o garoto, sobre o sistema, que é o garoto mais o barco, tá? Então ele vai ter massa. A massa do sistema vai ser a massa do garoto mais a massa do barco, que vai dar uma massa de 200 kg, tá? Está aqui barco e garoto, soma das duas massas. Peso do sistema, mg, a massa é 200, g é 10, vai dar 2.000 Newton. E todo o corpo imerso, flutuando, ele tem um empuxo. O empuxo, que é uma força vertical e para cima, que é essa daqui, ele tem intensidade. Densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, e volume imerso. Então, a densidade da água é 10⁻³, foi fornecida no enunciado, G10 também fornecido, e o volume imerso é pedido. Então, o empuxo vai ficar 10⁻⁴, que seria 10⁻³ vezes 10. Tá? Você conserva a base, que é 10, soma expoente, 3 mais 1, 4. Então, o empuxo vai ser 10⁻⁴ vezes o volume imerso. Como o sistema garoto e barco está em equilíbrio estático, então a força resultante sobre ele é nula na vertical. Como a força resultante é nula, o empuxo tem que ser igual ao peso, ele tem que se anular. O peso a gente já achou, é 2.000, e o empuxo é 10⁻⁴ vezes o volume imerso. Portanto, o volume imerso ele vai ser 2 vezes 10⁻³ dividido por 10⁻⁴. Então, o volume imerso que é pedido vai ser 2 vezes 10 a menos 1, que é 0,2 metros cúbicos. Para calcular a velocidade de recuo do barco, nós vamos trabalhar agora na horizontal. Então, na horizontal, e como se trata de um fenômeno muito rápido, e sempre que tem um fenômeno muito rápido, você pode usar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Claro que sobre o sistema garoto-barco. Tá? Então, antes do salto. Então, eu vou pegar duas situações, uma antes do salto e a outra depois do salto. O fenômeno é o salto. Então, a quantidade de movimento do sistema antes do salto, veja bem, o barco está parado e o garoto também está parado. Então, a quantidade de movimento do sistema antes do salto vai ser a quantidade do sistema, né, antes do garoto mais antes do barco, que é massa do garoto vezes velocidade do garoto,
que é a quantidade de movimento antes do garoto, mais massa do barco, velocidade do barco, que é a quantidade de movimento do barco antes do salto. Acontece que a velocidade de cada um é nula, portanto a quantidade de movimento do sistema antes do salto é zero. Depois do salto, veja que você tem o garoto indo para frente com uma velocidade de 0,9 metros por segundo e o barco recuando com uma velocidade VREC, velocidade de recuo. Quantidade de movimento do sistema depois é a quantidade de movimento do garoto mais a quantidade de movimento do barco depois, né? A situação aqui. Então, a quantidade de movimento do sistema depois vai ser massa do garoto vezes velocidade do garoto, mais massa do barco vezes velocidade do barco depois. Então, a quantidade de movimento do sistema depois vai ser massa do garoto 50 e a velocidade do garoto, cuidado aqui, ele vai indo para a direita. Se eu estabelecer para a direita como sentido positivo da velocidade, tá? A velocidade é 0,9, então vai ser mais 0,9. Mais a massa do barco, 150, vezes a velocidade de recuo do barco que é pedido. Cuidado de novo, como o barco está recuando, então essa velocidade vai ser negativa. Quantidade de movimento do sistema depois vai ser 45, que é 50 vezes 0,9, menos 150 vezes a velocidade de recuo que é pedida. O princípio da conservação da quantidade de movimento diz que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Igualando as duas, você vai ter que 0 é igual a 45, né, que é 0 é a quantidade de movimento do sistema antes, 45 menos 150, que é vezes velocidade de recuo, que é essa daqui, ó. Portanto, a velocidade de recuo vai ser 45 sobre 150, a velocidade de recuo vai ser 0,3 metros por segundo. Questão 2 da Unesp, de 2014. Para testar os conhecimentos de termofísica de seus alunos, o professor propõe um exercício de calorimetria no qual são misturados 100 gramas de água líquida a 20 graus Celsius, massa 100 gramas de água e temperatura inicial dessa água 20 graus Celsius. Está misturando com 200 gramas de uma liga metálica que está a 75 graus Celsius. O professor informa que o calor específico da água líquida é 1 cal por grau Celsius e que o da liga é 0,1 cal por grau X, onde X é uma escala arbitrária de temperatura cuja relação com a Celsius está representada no gráfico. Então, aqui está o gráfico. Observe bem nesse gráfico, nesse eixo vertical está a temperatura em graus X e nesse eixo horizontal está a temperatura em graus Celsius. Observe direitinho que quando o Celsius marca 0 graus Celsius, a X marca 25 graus X. E quando a Celsius marca 10 graus Celsius, a X marca 85 graus X. Aí ele pede, obtenha uma equação de conversão entre as escalas X e Celsius. E pede mais ainda, e considerando que a mistura seja feita dentro de um calorímetro ideal é aquele em que não há perda de calor para o meio exterior, tá? A água e a liga trocam calor apenas entre si. Nesse caso, calcule a temperatura final da mistura na escala Celsius. Na escala Celsius, depois que foi atingido o equilíbrio térmico, ou seja, depois que os dois elementos, água e liga, têm a mesma temperatura. Observe no gráfico que quando a Celsius marca 0, a X marca 25 graus X. E quando a Celsius marca 10 graus Celsius, a X marca 85 graus X. Está aqui, ó. Quando a Celsius marca 0, a X marca 25. Quando a Celsius marca 10, a X marca 85. Então, o que eu fiz? A gente consegue montar a equação de conversão utilizando uma relação matemática baseada no Teorema de Thales. Então, você escolhe uma relação que você quiser. No caso, eu desenhei aqui as duas escalas, só para você ter uma ideia, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa distância aqui, ó, C menos 0, está para essa distância total, 10 menos 0.
Está aqui, C menos 0, 10 menos 0. Mas se eu peguei essa distância na Celsius, eu tenho que pegar a distância equivalente na X. Então, é X menos 25 está para 85 menos 25. Então, C menos 0 está para 10 menos 0, assim como X menos 25 está para 85 menos 25. Vai ficar C menos 0 dá C, 10 menos 0 dá 10, X menos 25, 85 menos 25 dá 60. Isolando a Celsius, C vai ser X menos 25 sobre 6. Simplificando, tá? Isolando a X, X vai ser 6C mais 25. Essa é a equação de conversão que transforma a escala X na escala Celsius que é pedida. Agora, nós vamos calcular a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar o calor específico, que também é chamado calor sensível da liga metálica, que foi dado, que é 0,1 cal por gramas grau X, transformar isso aqui em cal por gramas graus Celsius. O significado disso é importante que você entenda, que se o calor específico da liga é 0,1 cal por grama grau X, significa que é 0,1 cal por grama para cada uma variação de 1 grau X. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver uma variação de cuidado, de 1 grau X corresponde a qual variação na escala Celsius. Então, observe-se que para cada variação de 10 graus Celsius na Celsius, existe uma variação de 60 graus Celsius na X. Está vendo aqui? Ó, 10 menos 0 dá 10. Quando a Celsius varia de 10, a X varia de 85 menos 25, varia de 60. Regra de 3. 10 graus Celsius, cada variação de 10 graus Celsius corresponde a uma variação de 60 graus X. Então, N variação de graus Celsius vai corresponder a uma variação de 1 grau X, que é o que eu quero. Cruzando isso, vai ficar 60N é 10. Então, N vai ser 1 sobre 6 graus Celsius. O que significa isso? Que quando a escala X varia de 1 grau X, a escala Celsius vai variar de 1 sobre 6 graus Celsius. Portanto, o calor específico da liga, que é 0,1 cal por grama grau X, vai virar 0,1 cal por grama. Aí o que eu fiz? Eu tirei o grau X e coloquei 1 sobre 6 graus Celsius. O 6 sobe multiplicando, então agora em graus Celsius, o calor específico da liga vai ser 0,6 cal por grama grau Celsius. Agora nós vamos calcular a temperatura de equilíbrio térmico final do sistema da mistura água-liga. Então, primeira coisa, a água estava a 20 graus Celsius e a liga 75. Ou seja, a temperatura da água subiu. Então, a água ganhou calor, ela recebeu o calor da liga, tá? Então, é dado lá em cima que a massa da água é 100 gramas. O calor específico da água nós acabamos de achar, foi fornecido também 1 cal por grama grau Celsius. E a temperatura inicial dela é 20 e a temperatura de equilíbrio, que é a pedida final, que é a mesma que para a liga, é T. Então, essa quantidade de calor da água, que a água recebe, é MC delta T. M é 100, o calor específico da água é 1, a temperatura final é pedida, é de equilíbrio térmico, menos a inicial da água, que é 20. Então, isso aqui vai dar 100T menos 2000. Se a água recebe calor, quem fornece é a liga. Então, a liga vai fornecer calor. A liga tem massa, 200 gramas. O calor específico dela agora já correto, em cal por grama grau Celsius, é 0,6, que nós achamos aqui em cima. A temperatura inicial da liga foi fornecida no enunciado a 75 graus Celsius. E a temperatura final da liga, que é a mesma que a da água, a gente chamou de T. Jogando para a liga agora, Q é igual a MC delta T, a massa da liga é 200, calor específico da liga 0,6
que multiplica a temperatura de equilíbrio, que é a mesma para as duas, menos a temperatura inicial da liga, que é 75. Isso vai dar 120T menos 9.000. Acontece que, como o calorímetro é ideal, não há perda de calor para o ambiente. Então, a quantidade de calor que um recebe é a mesma que o outro cede. Só que uma é negativa e a outra é positiva. Tá? Como a liga cedeu, da liga é negativa. E a água recebeu, da água é positiva. Então, o número é o mesmo. Um positivo e um negativo. Se eu somos dois, vai ter que dar 0. Então, somando essas duas quantidades de calor, igualando a 0, você vai ter que 100T menos 2.000, que é essa daqui, mais 120T menos 9.000, que é essa daqui, é igual a 0. Efetuando os cálculos, eu descobri que vai dar esse número dividido por esse, portanto, a temperatura pedida, a temperatura final das duas substâncias, que é a temperatura de equilíbrio térmico, que é a mesma para cada uma, é de 50 graus Celsius. Questão 3 da Unesp no meio do ano, que eles chamam de inverno. Segunda fase. O circuito representado na figura é utilizado para obter diferentes intensidades luminosas para a mesma lâmpada L, essa lâmpada aqui. A chave CH pode ser ligada ao ponto A ou ao ponto B do circuito. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B. Quando ligada em B, a lâmpada L dissipa uma potência de 60 watts e o amperímetro ideal indica uma corrente de 2 amperes. Então, quando se ligou em B, vai acontecer isso. Considerando que o gerador tem a força eletromotriz constante de 100 volts, esse é o gerador e essa força eletromotriz dele não muda. E resistência interna desprezível, ele é um gerador ideal, e que os resistores e a lâmpada tenham resistência constante, e que os fios de ligação e as conexões sejam ideais, calcule o valor da resistência RL da lâmpada em ohms. E a energia dissipada pelo circuito em joules, se ele permanecer ligado durante 2 minutos, agora com a chave na posição A. Bem, quando você coloca a chave na posição B, veja bem, você pegou essa chave aqui e colocou aqui ela na posição B. Quando você colocou ela na posição B, veja, essa resistência de 45 ohms cai fora do circuito, tá? Então, o circuito vai ficar conforme eu esquematizei aqui, ó. A de 45 caiu fora. Então, o que aconteceu? Está aqui o circuito, ó. E o enunciado afirmou que, quando isso acontece, quando a chave está na posição B, a corrente, o amperímetro ideal marca 2 amperes. Então, a corrente que sai do polo positivo da bateria, do gerador, vai vir aqui, descer aqui. Essa corrente é a mesma, que passa pelo de 20 ohms, passa pela lâmpada. Fica circulando, essa corrente de 2 amperes. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei, como eles estão em série, a resistência de 20 ohms e a resistência da lâmpada, elas estão em série, basta você somar as duas. Tira as duas e no lugar fica uma única resistência equivalente, que vale 20 mais RL. E essa resistência equivalente continua sendo percorrida por uma corrente de 2 amperes, quando submetido a uma tensão a uma DDP fornecida pela bateria de 100 volts. Então a resistência equivalente é 20 mais RL, aí se joga na fórmula do R igual a U sobre I, no caso U é o E, eu tirei o REC, o resistor equivalente é 20 mais RL, ele vale o U, que é o E, que é 100, sobre a corrente que circula, que é 2 amperes. Portanto, 20 mais RL é 50, de onde eu tiro que a resistência da lâmpada que é pedida vale 30 ohms, nessas condições. Aí tem um pequeno probleminha, erro da Unesp. Mas o enunciado afirma que com a chave em B, a corrente, onde I é 2 amperes, a potência dissipada pela lâmpada é de 60 watts. Se isso acontecesse, ela nos forneceria uma resistência
Veja, se a potência for de 60, se eu jogar no P igual a R quadrado, vai ficar 60 igual a resistência da lâmpada e o I é 2. 2 ao quadrado é 4. Então vai dar uma resistência de 15 ohms. Ora, o enunciado afirmou que a resistência da lâmpada é constante. Então, na primeira sequência eu achei que ela vale 30 ohms. E o enunciado falou que se a potência dissipada dela é 60, nessas condições vai ter a resistência dela vai ser de 15. Então isso aqui está incompatível. Então o que eu resolvi fazer? Tá? Eu resolvi continuar o exercício ignorando esse dado fornecido pela Unesp, pela VUNESP, que a resistência, que a potência dissipada pela lâmpada, quando ela está ligada em A, é de 60 watts. Ignorei isso e vou continuar resolvendo o exercício com uma resistência da lâmpada sendo de 30 ohms. Agora, nós vamos colocar a chave em A. Quando você coloca a chave em A, veja bem, quando você colocou a chave em A, agora a chave está aqui, ó. Então a corrente vai passar por todos os elementos do circuito, que é esse caso aqui, ó. Com a chave em A, vai ser uma nova corrente, tá? Porque acrescentou mais uma resistência, essa corrente vai diminuir. E o exercício diz que com a chave em A vai passar uma nova corrente e eu vou achar quanto que vale. A primeira coisa que eu vou fazer é achar quanto que vale essa nova corrente. Então veja bem na sequência que eu fiz aqui, ó. O gerador joga uma corrente em linha que está circulando aqui. Veja bem, esse resistor de 45, esse de 20 e esse de 30, eles estão em série. E sempre que eles estão em série, são percorridos pela mesma corrente. E quando eles são percorridos pela mesma corrente, o resistor equivalente é a soma das resistências, tá? Que vai dar uma única de 95 ohms. Então eu tirei essas três resistências e no lugar dessas três eu coloquei uma única de 95 ohms, percorrido pela mesma corrente e linha, e sob DDP, tensão da mesma bateria de 100 volts. Então, REC é U sobre I' ou E sobre I'. O REC é o resistor equivalente a 95, o E é U, é o mesmo, 100 volts fornecido pela bateria, e o I' eu vou achar. Portanto, o I' vai dar 100 sobre 95, aproximadamente 1 ampere. Então, nessas condições, com a chave em B, a nova corrente que vai passar pelo circuito vai ser de 1 ampere. O exercício está pedindo qual vai ser a energia elétrica dissipada com a chave nessa posição, nessas condições aqui, durante 2 minutos. Então, para descobrir essa energia, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a potência dissipada por esse circuito. A potência dissipada por esse circuito é P igual a R quadrado. Tá? O R é o REC, né? Porque no circuito todo as três resistências se comportam como se fosse uma única de 95, vezes o I, que passa por isso aí, que é 1 ao quadrado. Portanto, a potência dissipada nesse circuito inteiro aqui vai ser de 95 watts. Mas ele quer a energia elétrica dissipada durante 2 minutos, que é 120 segundos. Ora, veja, potência é energia sobre tempo, então energia é potência vezes tempo. A potência é 95 watts e o tempo é 120 segundos. Então, a energia dissipada em 2 minutos por esse circuito, que é pedido pelo exercício, ela vale 11.400 joules ou 1,1 vezes 10 a quarta joules.